Olá a todos, meu nome é William Prates, eu sou do site Quartel do Concurseiro, que é um site voltado para os concurseiros de todo o Brasil, disponibilizando notícias sobre concursos previstos, concursos abertos, em andamento e seus respectivos editais. Além disso, o site busca disponibilizar videoaulas, audioaulas, resumos, mapas mentais, técnicas de estudos e uma boa dose de motivação, que é fundamental para continuar nessa caminhada dos concursos públicos, na sua faculdade, enfim, aquilo que você encetou para a sua vida. Hoje vamos abordar um assunto tangente ao direito civil e a uma introdução aos negócios jurídicos. Hoje vamos fazer a conceituação de fato jurídico em sentido amplo, negócio jurídico, ato fato jurídico, enfim, a conceituação básica ligada ao tema. Vamos iniciar falando aqui sobre o fato jurídico em sentido amplo. O direito civil possui um ciclo vital, ou seja, ele nasce, desenvolve-se e extingue-se. O nascimento, o desenvolvimento e a extinção do direito operam-se através dos fatos jurídicos, justamente por serem acontecimentos naturais ou humanos que produzem efeitos na esfera jurídica. Cumpre ressaltar que nem todos os acontecimentos são relevantes para o direito, pois nem todos repercutem na esfera jurídica, de modo que somente os que geram tal repercussão é que recebem a denominação fato jurídico. Existem algumas ações humanas que são indiferentes para o direito, pois não produzem nenhuma consequência legal, ou seja, nenhuma consequência jurídica. Por exemplo, o ato de escovar os dentes, de calçar o tênis, tomar banho, são simplesmente fatos, a não ser quando tais ações demandarem atenção legal, pois, do contrário, são indiferentes para o direito. Na verdade, a lei prevê modelos de comportamentos que são considerados essenciais para o direito, não trazendo uma fórmula específica para cada ação humana. E assim, para ser considerado fato jurídico, é necessário que todo fato passe por um juízo de valoração. Depois que esses fatos são concretizados, o mesmo constitui um suporte fático para a incidência da norma e, consequentemente, dão origem ao fato jurídico. Nesse sentido, fato jurídico em sentido amplo é todo acontecimento natural ou humano que repercute em efeitos na esfera jurídica. Desse modo, qualquer acontecimento natural ou conduta humana pode servir de suporte fático para a norma jurídica. O que faz nascer o fato jurídico é a norma que qualifica o fato como jurídico. Agora que trouxemos essa conceituação acerca do fato jurídico, vamos falar das espécies de fatos jurídicos. A primeira espécie são os fatos naturais ou fatos jurídicos stricto sensu. São fatos que decorrem da manifestação da natureza, e eles são divididos em ordinários e extraordinários. Os fatos naturais ordinários são aqueles que decorrem do tempo. Por exemplo, o nascimento e a morte constituem termo, respectivamente, inicial e final da personalidade jurídica. A prescrição e a decadência, que são institutos jurídicos fortemente ligados ao decurso do tempo, constituem fatos naturais ordinários. A seu turno, os fatos naturais extraordinários são aqueles eventos que decorrem do caso fortuito e da força maior. Muito se discute acerca da definição do que vem a ser o caso fortuito e a força maior. A definição mais correta e didática é a fornecida por Orlando Gomes, quando diz que fortuito é aquele evento totalmente imprevisível e por isso inevitável. E a força maior são aqueles acontecimentos que, apesar de imprevisíveis, são inevitáveis. Pode ser citado como exemplo o terremoto, a tempestade, o raio, o vendaval e etc. Segunda categoria de fatos jurídicos aqui são os fatos humanos, ou ato jurídico lato sensu. Conforme o próprio nome já aduz, fatos humanos são aqueles acontecimentos decorrentes da conduta humana, que criam, conservam, extinguem, modificam ou transferem direitos, e são divididos em lícitos e ilícitos.
Fatos humanos lícitos, como o próprio nome já diz, são aqueles que estão em sintonia com a lei, são aqueles que estão em harmonia com o ordenamento jurídico e por isso eles produzem os efeitos aspirados pelo agente. Ilícitos são aqueles atos humanos que estão em desacordo com o ordenamento jurídico. A definição de ato ilícito encontra-se notadamente no artigo 186 do Código Civil, que diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também são considerados atos ilícitos aqueles que estão capitulados no artigo 187 do Código Civil, que é quando o indivíduo exerce o seu direito fora dos limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé, pelos bons costumes e etc. São atos que, ao invés de gerarem direitos, acabam por criar obrigações, por criar deveres. Por exemplo, o dever de reparar o dano, quando a pessoa inobserva o princípio geral de direito do nemine laedere, ou seja, não causar dano a outrem, não lesar outrem, pois se você lesar, você vai ter que reparar o dano. Os atos lícitos são divididos em ato jurídico stricto sensu, meramente lícito ou propriamente dito. São atos que decorrem de uma manifestação volitiva simples, em que o agente simplesmente manifesta a vontade, porém os efeitos da declaração já se encontram previamente definidos em lei. E, assim, o agente não pode controlar o conteúdo e o efeito do ato jurídico. Os efeitos são ex lege. No ato jurídico, o agente ele simplesmente manifesta a sua vontade, mas ele não consegue modular, ele não consegue controlar os efeitos dessa manifestação simples de vontade. A seu turno, dentro dos atos lícitos, temos o negócio jurídico, que será o principal objeto de estudo dessa matéria, que é o negócio jurídico. O negócio jurídico consiste em uma manifestação de vontade qualificada, ou seja, é uma manifestação voltada para uma finalidade negocial, que pode ser aquisição, modificação, extinção, conservação ou transferências de direito, cujo conteúdo e efeitos da relação jurídica podem ser controlados pelo agente, dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico. Os negócios jurídicos se processam no campo da autonomia privada ou autonomia da vontade, como preferirem, e os seus efeitos são ex voluntate, ou seja, decorre da vontade das partes, do que foi avançado pelas partes. Logicamente, o negócio jurídico, apesar dessa autonomia privada, deve obedecer aos limites impostos pelo ordenamento jurídico, os limites impostos pela boa-fé, artigo 421, 422 do Código Civil. E temos o ato-fato jurídico, ainda dentro dos fatos lícitos. São ações que podem ou não decorrer da vontade do agente. São determinadas condutas a que a lei confere certos efeitos, independentemente dos mesmos terem ou não sido pretendidos pelo agente. O foco do ato-fato jurídico reside nas consequências e não na vontade. É por isso que muitos autores chamam o ato-fato jurídico de uma espécie de ato limítrofe, pois ele não necessita necessariamente de uma manifestação de vontade. Pode decorrer de um simples comportamento humano em que a pessoa não tem vontade alguma. Por exemplo, no achado de tesouro, a lei vai ditar os efeitos para essa relação jurídica aí que foi estabelecida, mesmo que sem vontade. Enfim, hoje é apenas a introdução do negócio jurídico. Iremos postar novas aulas esmiuçando esse tema tão maravilhoso que é o negócio jurídico. Então, bons estudos a todos. Até a próxima. Valeu!